Bem, vamos continuar? Então, vê só. A gente parou aqui, né? Menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a p. Aí eu vou dividir, igual a p ao quadrado. Aí eu vou dividir tudo por p ao quadrado, que é um número positivo, tá? E aí o resultado vai ficar assim. X ao quadrado menos sobre p vezes a ao quadrado, mais z ao quadrado sobre p vezes c ao quadrado, igual a 1. Aí essa equação aqui é a equação de uma hipérbole, né? Como o positivo está aqui na frente do z ao quadrado, então é uma hipérbole cujos focos estão no eixo paralelo ao eixo z, certo? Então ela vai ter concavidade voltada para o sentido do eixo z, no plano xz, tá? Então foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Tá? Então se y é uma constante, vai dar uma hipérbole com focos num eixo paralelo ao eixo z, né? Com concavidade no sentido do eixo z, concavidade para cima e para baixo, né? Cada ramo. Tá? Mas e as duas retas? As duas retas elas aparecem quando eu boto k igual a zero. Por quê? Quando eu coloco k igual a zero, a gente já fez essa análise em outras situações, dá até para fazer aqui nesse cantinho. Se colocar k igual a zero, essa equação aqui, ela vai virar isso aqui, ó. X ao quadrado sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a zero. Né? Essa parte aqui eu posso fatorar em x sobre a mais z sobre c vezes x sobre a menos z sobre c igual a zero. E quando o produto de dois números dá zero, é porque x sobre a... Perdão, fui eu que esqueci. Tá? Então, se eu coloco... Vou repetir aqui. Se eu coloco k igual a zero, nessa equação aqui de cima, a equação fica com essa cara, né? Eu só coloquei k igual a zero. Esse lado esquerdo, eu tenho quadrado menos quadrado, eu posso fatorar no produto da soma pela diferença, como a gente já tinha feito em outras situações. E aí, se eu tenho um produto dando zero, é porque um dos elementos com certeza é zero. Então, x sobre a mais z sobre c é igual a zero, ou x sobre a menos z sobre c é igual a zero. Portanto, é a reunião dessas duas retas concorrentes aí, com essas duas equações. Então, por isso que quando y é zero, voltando aqui, deu duas retas. Tirando o y igual a zero, se eu botar y igual a qualquer outra coisa, dá hipérbole com foco voltado para o eixo z, tá? E perceba que do jeito que a equação ficou, tá aqui, né? Aqui embaixo eu tenho os números que estão associados ao retângulo fundamental da hipérbole, né? Então você percebe aqui que para qualquer valor de P, o retângulo fundamental ele vai ter o mesmo formato, ele só vai ser um pouquinho maior ou um pouco menor, o que vai fazer com que os vértices eles se afastem ou se aproximem à medida que o K se afasta ou se aproxima de zero. Tá? Então, se eu fizer y igual a uma constante qualquer e sair afastando de zero, os vértices da hipérbole vão se afastando, como acontece aqui, né? Se eu afasto de zero, afastei de zero, então os vértices se afastam. Quando eu aproximo, os vértices se aproximam, duas retas e uma coisa. Tá? Uma análise exatamente igual vai acontecer se eu fizer x igual a uma constante, que vai dar exatamente a mesma coisa. Em x igual a constante, eu vou colocar 2 aqui para não ficar tão aberto assim. Em x igual a constante, mesma coisa. Em zero vai dar duas retas, afastou de zero, vai dar hipérbole com focos num eixo paralelo ao eixo z, assim como aconteceu com y. Tá bom? Então é isso. E essa é a quádrica que vocês já devem ter imaginado como é que ela era, né? Colocando aqui os cortes que a gente fez, o corte em zero, né? 0, 0 e 0. É. Ou um cone, simplesmente, né? Só que a diferença é que ao invés de ele ser feito a partir de um círculo,
ele foi feito a partir de uma elipse. Tá? E aí vem aquela questão, por que é que não tem elíptico, hiperbólico e parabólico? Por que é que não tem elíptico, hiperbólico e parabólico? Tá? Pelo seguinte, vou colocar aqui a cônica, tá? Se eu fizer o corte Z igual a alguma coisa, então a gente pode entender esse cone como tendo sido gerado por essa curva e por esse vértice. Certo? Perceba que para cada ponto da elipse, você tem uma reta aqui que está contida no cone, que passa pelo vértice e por esse ponto da curva. Tá? Isso acontece para todo ponto da curva. Mas, se eu fizer corte do tipo y igual a uma constante, aqui, a interseção é um hipérbole. Tá certo? A interseção é um hipérbole. E eu posso entender esse cone como tendo sido gerado pela hipérbole com retas passando pela origem. Tá? Então, veja que, assim como usando a elipse eu formo um cone desse tipo, se eu usar um hipérbole, eu também vou formar um cone igualzinho, idêntico. Tá? Todas as retas que estão aqui, tá? Que estão desse cone, que formam esse cone, passam por um ponto dessa hipérbole. Com exceção de duas, essas duas aqui. Essas são as únicas duas retas que não passam por um ponto dessa hipérbole. Tá? Porque elas estão num plano paralelo, então não tem como intersectar. Qualquer outra reta contida nesse cone passa por um ponto dessa hipérbole. Então, se eu usar hipérbole para fazer, vai dar um cone igualzinho a esse. Se eu usar elipse, vai dar também. E se eu usar parábola também, infelizmente aqui eu não vou poder mostrar. Mas, colocando assim de frente, se eu cortar esse cone por um plano, deixa eu ver se eu consigo colocar. Não, acho que não. Dá não. Se eu traçar aqui um plano paralelo a essa lateral aqui, tá? A interseção do cone com esse plano não vai intersectar o outro lado do cone, tá? Então, essa curva aqui no final vai ser uma parábola. Eu acho que dá pra gente ver se a gente olhar mais ou menos assim. Aqui. Né? Seria uma parábola. Aqui. Não, aqui assim. É daqui, saindo lá do outro lado. Tá? E aí, mesma coisa. Todo ponto do cone iria intersectar em algum ponto essa parábola, mas e aí a parábola também gera cones parecidos com esse, tá? Então por isso que a gente não tem vários tipos de cone, tá? Eu acho que essa é aquela figurinha que geralmente a gente costuma ver na escola, né? De quando a gente vê cônicas, né? A gente entende que o nome é porque todas essas curvas que a gente vê, elas são seções de um cone, né? Eu acho que eu posso até fazer aqui. Vamos fazer. A gente aproveita esse momento aqui para aprender uma coisa. Vamos botar aqui a calculadora 3D. É bem fácil. Deixa eu trocar aqui o meu setup. Fecho isso aqui. Então, vamos colocar aqui um cone. Aqui ele coloca o plano XY só para dar uma ideia, mas eu vou tirar esse plano XY e vou deixar só os eixos. Qualquer coisa depois eu boto. E aí, o cone, ele tem uma equação. Eu vou botar o cone mais simples, tá? Que geralmente a gente vê que é assim, que é o x ao quadrado. Opa, tem que escrever. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Tá aqui o cone, tá? Aqui. Para ficar igualzinho. Tá aqui o cone. Então, se eu fizer um corte horizontal, tá? Então eu vou colocar aqui z igual a... Nesse caso aí, o cone é de rotação, tá? Porque se eu colocar aqui z igual a uma constante, se eu botar z igual a... Eu posso até colocar k, que aí o programa entende e eu consigo mexer aqui, e aí eu coloco a ferramenta de interseção. Tá aqui a interseção. Aí eu posso até parar de ver isso aqui. Cadê? Ferramentas, não, álgebra. Eu posso até parar de ver isso aqui. Tá? Para ver só a interseção. Então veja que nesse caso é de rotação, porque a interseção é um círculo.
né? Não é uma elipse, mas é um círculo, tá? Então, se eu coloco z igual a uma constante, vai dar um círculo, com exceção aqui no zero, que vai dar um ponto. Mas beleza, deixa aí. Eu vou tirar esse plano, porque eu vou botar um fixo, eu vou botar z igual a 6. Opa, droga, ok. E ESC, vou botar z igual a 6. Pronto. Tá aqui o plano z igual a 6. A interseção deu um círculo, eu vou só mostrar o plano, pegar interseções e vou apagar o plano para a gente ver só a interseção. Então, quando a gente coloca um plano horizontal, deu um círculo, no caso desse cone aí. Se eu colocar um plano levemente inclinado, como é que eu vou colocar aqui um plano levemente inclinado? Eu vou botar um plano da seguinte maneira. Eu vou marcar um ponto aqui, depois eu apago esse ponto, e vou colocar uma reta. Vamos ver se eu acerto fazer isso. Uma reta paralela a esse eixo, passando por esse ponto, certo? E aí eu vou colocar um plano que contém essa reta, certo? Vamos colocar aqui um plano. Cadê planos, 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 plano, que contém esse ponto, que contém essa reta e, sei lá, um ponto qualquer aqui. Droga, eu tenho que marcar o ponto. Vou marcar o ponto. Vou marcar um ponto aqui assim, só para ajudar na visualização. Então, voltando. Plano que passa por essa reta e por esse ponto. Pronto, olha aí. Vamos marcar aqui a interseção. Cadê? Ah, tá lá em cima. Interseção, aqui, aqui. E deu essa curva aqui, que parece ser um círculo, mas na verdade é uma elipse. Só que é uma elipse que ela tá bem pouco inclinadinha. Se eu botar mais para perto aqui, você vê a elipse melhor aqui, ó, tá vendo? A elipse. Tá? Se eu botar o plano um pouquinho inclinado, o resultado da interseção vai dar uma elipse, se eu olhar assim de frente por cima do plano. Tá? Então dá para ver, né, que é uma elipse. Então deixa eu apagar os objetos pouco importantes aqui, que são o ponto A, o ponto B, a reta, o plano, e ficou só a interseção, que era o que a gente queria, tá aqui. Tá? Se eu colocar agora um plano paralelo a esse eixo, tá? É uma inclinação menor do que a inclinação dessa direção aqui. Tá? Então, se eu colocar agora um plano com inclinação igual a essa, aí veja o que é que vai acontecer. Então, eu vou colocar um plano, deixa eu ver como é que eu vou colocar esse plano. Aqui eu tenho eixo Y e eixo Z. Essa reta aqui seria a reta Y igual a menos Z. Então, eu vou colocar, ao invés de Y igual a menos Z, eu vou colocar Y mais Z não. Ah, meu Deus. Não. Y mais Z igual a, sei lá, 5. Aqui agora. Só que eu quero ele mais baixo. Então, igual mais 5 igual a 0. Pronto. Mais 5 igual a 0. Pronto. Agora, tá vendo? Eu inclinei, né? Antes o plano estava horizontal, inclinei um pouquinho, deu elipse, inclinei mais um pouquinho para ficar um plano com a mesma inclinação aqui do cone, e aí deu essa curva aqui, né? E veja que como esse plano é paralelo a essa direção aqui do cone, o cone não vai intersectar esse plano de novo, então não vai ser uma curva com outro pedaço, né? Lá em cima, não vai ser só isso. Então, se eu colocar aqui a interseção, então não, né? Porque a implicação de que isso é uma parábola é um pouco mais
Precisa de um pouco mais de avaliação, né? Mas no fim das contas a interseção vai dar essa parábola aqui. Tá vendo? E se eu inclinar agora qualquer tiquinho mais esse plano, eu posso botar até ele perpendicular. Tá? Perpendicular assim, mas basta inclinar um pouquinho, o lado de cá do plano vai intersectar esse pedaço aqui do cone. E aí vai fazer aparecer o outro ramo de uma hipérbole aqui atrás. Né? Então, se eu inclinar só mais um pouquinho, a interseção passa a dar hipérbole. Então, vou botar aqui, deixa eu apagar isso aqui, para a gente só ver as curvas. E aí eu vou botar agora um plano assim, né? Um plano y igual a uma constante, pelas minhas contas aqui. Então, vamos colocar y igual a uma constante. Eu vou colocar y igual, para ficar mais ou menos por aqui, eu vou botar y igual a menos 5. Vou botar até um pouquinho menos para ficar bem visível lá em cima. Menos 6. Menos 7. Pronto, 7 para a gente poder ver bem direitinho assim os dois pedaços, né? Daqui a gente já vê, né? A parte de cima e a parte de baixo. É a interseção da esses dois pedaços aí, que são os ramos de uma hipérbole. Então, vou colocar aqui a interseção da superfície, das superfícies dessas, essa curva aí. Tá, então, vou apagar. Cadê o plano? Então, tá aqui. Todas as cônicas que a gente viu como interseção de um cone com planos. Né? E aí a gente percebe que esse cone, como superfície cônica naquele contexto geral que eu tinha falado, né, ele pode ser construído usando qualquer uma dessas curvas. Qualquer uma. É só você observar que, por exemplo, vamos fazer esse pequeno exercício aqui. Vou tirar essa interseção, vou tirar essa, vou deixar só o da hipérbole, só para servir de exemplo. Tá? O da elipse e o do círculo fica fácil. Mas só para vocês terem ideia da coisa, eu vou marcar aqui o ponto na origem, né? Então aqui a gente tem um hipérbole. Vou apagar os eixos para eles não exibirem, né? E aí eu tenho aqui só um hipérbole e um ponto, que na verdade o nome dele está C, mas ele vai ser o vértice do cone. Então se eu passar todas as retas, cadê reta, com um ponto na hipérbole e outro ponto aqui, né? E se eu mexer nesse ponto aqui, vamos fazer um... Né? A superfície que eu vou produzir com isso vai ser exatamente aquele mesmo cone. Tá? Então, vou tentar fazer aqui, deixa eu ver. Eu vou exibir o rastro da reta e vou animar o ponto. Bora, rapaz. Não, não é exibir, não. É animação. Pronto, aí, ó. Vê se não é. Ó, aqui embaixo, tá vendo? Aí agora aqui em cima. Tá vendo? Vamos parar essa animação pra gente ver o que é que encontrou, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui o cone? Então esse cone, ele foi gerado por um hipérbole e é o conjunto de todos os pontos que passam por um ponto da hipérbole e pelo vértice que a gente escolheu, que no caso aí é a origem. E perceba que a gente até consegue ver aqui o buraco que fica aqui, ó. Deixa eu colocar no ângulo certo aqui para a gente ver. Aqui dá para ver. Tá vendo aqui? Aqui seria mais ou menos o espaço que estariam as retas que são paralelas, que estão num plano paralelo ao plano que gerou as hipérbole, a hipérbole. Tá? Então, deixa eu fazer assim para apagar. Se eu... Eita, droga. Agora o ponto sumiu. Deixa eu fazer ele aparecer de novo. Animar. Pronto, aí. Sobe. Aí agora ele vem parar aqui em cima. Certo? Então tá aqui o cone. Beleza? Pronto. Era isso que eu queria ver com vocês hoje. Eu queria ver mais algumas coisas, mas eu não sei exatamente se vai dar. E eu acho que a gente já viu coisa demais também. Então eu acho que já rendeu, tá? Só para fechar a conclusão do assunto, é uma reta para cada ponto da hipérbole.
Exato. Hã? Exato. Só para fechar, quando é um cone no eixo Z, o menos aparece na equação aqui no eixo Z. Quando é um cone no eixo Y, o menos aparece aqui no Y. Quando é um cone no eixo X, o menos aparece aqui no eixo X. Certo? Então, isso é muito importante na hora de você fazer o posicionamento da cônica, né? Você saber ver a equação e dizer, ok, isso é a equação de um cone. Mas, além disso, como esse cone está posicionado, também é uma informação importantíssima a ser tirada. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma mágoa? Esse vídeo vai ficar em 2 partes, mas é a vida, tá? Paciência. A gente ia ver também um pouquinho de superfície de rotação, mas eu acho que com o tempo que está aqui vai ficar meio ruim. Embora a gente já tenha visto algumas coisas relacionadas. Certo? Então, é isso. Por hoje é só. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, eu fico aqui mais um tempinho, resolver algum exercício, alguma coisa que vocês queiram resolver, a gente pode resolver isso agora, tá bom? Então, vou parar aqui a gravação. Interromper.